Fala trader, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando com vocês é Vanilson Freitas, criador do Projeto Fênix. Estamos aqui para mais uma aula, a nossa segunda aula sobre o nosso curso de Day Trader, tá? Hoje, no vídeo de hoje, nós vamos falar sobre as fases do trader. É nesse vídeo de hoje que eu costumo já separar já o joio do trigo. Nessa aula agora que nós vamos pegar aqueles que querem ser traders e vão seguir o caminho e aqueles que ainda não entenderam o que é essa profissão e vão desistir dela hoje, ainda nessa aula. Você fica conosco até o final que você vai entender o conteúdo, entender as fases e vai se identificar. Tem duas coisas que você vai poder fazer depois da aula de hoje. O primeiro, ou você assume a profissão e muda e vive um processo, ou você desiste dessa profissão e vai buscar uma outra profissão para fazer. Eu costumo colocar essa aula como uma segunda aula justamente para que você não perca tempo, porque ao ver essa aula você vai poder definir se você quer verdadeiramente isso para a sua vida ou não. Se você não quiser, porque você não é obrigado a ser trader, você pode procurar outra profissão para fazer. Então esse é o objetivo da nossa aula de hoje, tá? Então nós vamos lá para a nossa aula. Eu quero tocar aqui num ponto muito importante para que você possa entender. Por que você quer ser trader? Esse é o passo principal. Muitas pessoas chegaram até aqui porque precisam de dinheiro, que é um bom motivo, mas não é uma boa razão. Vou explicar melhor o que acontece. A vida que a gente merece, a vida que nós temos, ela é fruto de algo que nós plantamos lá atrás. Tem um provérbio muito bonito, eu gosto dele, que fala o seguinte: a borboleta, para ela virar borboleta, né, a lagarta, ela não precisa de um milagre, ela precisa de um processo. E hoje nós estamos muito imediatistas. E nesse imediatismo nós não temos vivido nossos processos. Nós temos ficado mais preocupados realmente em o que estamos fazendo, o que vamos fazer, queremos coisas rápidas e não vivemos o processo. Essa aula agora eu quero passar as fases do trader. Por quê? Porque você vai ter um aprendizado, você vai ter um período de teste, você vai ter um período de quebrar a cara, você vai ter um período para quebrar a conta, né? Para quebrar a conta, isso vai acontecer, inevitável, mas você precisa estar preparado para isso e fazer isso da forma menos dolorida possível. Esse caminho do trader é um caminho onde a gente vai ter que ter uma melhoria emocional, física e psicológica, tá? Isso é um caminho sem volta. Quando você realmente decide ser trader, ou você segue esses pilares, ou simplesmente não vai dar certo. E aí você vai acabar engrossando a estatística dos 95% que não deram certo. Então que você possa aproveitar esse conteúdo de hoje, aproveitar essa aula de hoje e pensar no que te trouxe até aqui. Se você está aqui só pelo dinheiro, você tem grande chance de se juntar aos 95% que não deram certo. Agora, se você está aqui por fatores reais, por motivos reais, você tem grande oportunidade de dar certo. E isso pode ser o seu grande salva-vida durante o processo, porque em vários momentos você vai precisar saber qual foi o motivo que te trouxe até aqui para ser trader. Então pense bem nisso no início dessa aula, que você pense agora, se for o caso você dá uma pausa aí no vídeo, pensa, escreve aí no seu caderno, se é que você tem um caderno. Se não tem um caderno, recomendo que pare esse vídeo aqui agora, arrume seu caderno e volte para assistir depois. Mas não deixe de fazer as suas anotações, porque isso aqui é um caminho de formação, tá bom? Então que você possa pensar nisso. Por que você quer ser trader? Por que você não quis ser médico, engenheiro, advogado, administrador, tantas profissões que você quer ser trader? Por que você quer ser trader? Esse motivo precisa estar vivo na sua mente. E você vai precisar dele no decorrer do seu processo. Dentro agora do nosso conteúdo, o que eu posso dizer para vocês é que é o seguinte:
nós temos um tempo de evolução pessoal. E isso não é fácil. Vocês têm que pensar o seguinte: essa evolução, ela está voltada, ela está totalmente unida ao seu processo. Ela está unida ao momento em que você está vivendo agora com sua família, com seus filhos, se é que você tem filhos, no seu trabalho. Esse seu momento agora, ele vai precisar passar por uma transformação para se adequar à vida de um trader. E isso leva tempo. É o que as pessoas não estão dispostas a deixar correr. Deixar que a sua evolução pessoal, que o seu processo se arraste pelo tempo necessário para que ela possa verdadeiramente se tornar um trader. Algumas perguntas que já surgem logo de início. Quem está aqui já conhece o day trade, já ouviu falar do day trade. Se não ouviu, tem uma noção e está aqui ouvindo pela primeira vez, mas vai entender que o day trade, ele é uma profissão que trabalha com dinheiro, e dinheiro não aceita desaforo. Então, se você não tiver um bom controle emocional, em um belo dia de fúria você quebra a conta. Precisa de um único dia para que você possa perder todo o seu recurso. Simples assim. É um mercado carrasco, mas também ao mesmo tempo meritocrático. Se você tiver mérito, se você tiver uma consistência, você vai conseguir passar pelo seu processo de evolução, que não vai ser de um final de semana. Felizmente, se você está querendo ganhar dinheiro rápido e que você acha que em uma semana você já vai ser trader, esquece. Pode arrumar outra coisa para fazer. É o que eu te recomendo. Por quê? Em 3 meses, você consegue identificar seu estilo operacional, se você estiver no caminho certo. Identificar o estilo operacional, identificar estratégias e começar a enxergar as suas estratégias na tela. Isso dá para fazer, tranquilo, com 3 meses. Porém, ganhar dinheiro e ser consistente não dá. Por que não dá? Porque o mercado ele é cíclico. À medida com que o mercado muda de faixas de preço, ele muda também de características. Então, pode ser que aquela sua operação, aquele seu operacional, não estava funcionando e como não passe a não funcionar. Como você está limitado operacionalmente, você não tem um portfólio para trocar o operacional dentro de cada região de preço. Por exemplo, eu trabalho com ativo do dólar. Então nós sabemos que o dólar, quando ele está num patamar abaixo de R$5, ele trabalha muito lateralizado. Então quando ele cai num canal lateral, a gente já acha a máxima, acha a mínima e começa a inverter. Faz compra e venda e vai invertendo, porque é uma característica do preço. Mas nessa faixa de preço que ele está hoje, acima de 5,100, o que acontece? Ele começa a ficar um dólar mais esticado. Quando ele pega uma tendência com movimentos maiores, mais largos, então é uma característica do ativo. Então, se você sabe operar só lateralidade, quando você cair na região de tendência, não vai dar certo. Você não vai conseguir trabalhar bem essa região. Então, isso é extremamente importante que você entenda. O ativo ele passa por ciclos, e se você não viveu vários ciclos, que vai levar pelo menos um ano, e dentro desse ano você precisa viver uma crise, você precisa viver uma eleição norte-americana e precisa viver uma eleição presidencial aqui no Brasil, por exemplo, para que você possa sentir as características e as mudanças. Se você conseguir adequar o operacional de forma rápida a todas essas situações, aí sim você vai se tornar um trader profissional e você vai conseguir trabalhar com essa profissão. Então, dentro da nossa primeira explicação, já espero ter sanado já algumas dúvidas. Se alguém acha que chegou aqui hoje e amanhã vai estar ganhando dinheiro, a resposta é não. Então, sinto muito te frustrar, mas essa é a verdade. E se você pensou que você ia chegar aqui, eu ia te ensinar 2, 3 coisinhas e você já ia operar, também está enganado. Não vou. Você não vai operar assim. Você precisa de um processo, uma evolução pessoal, uma evolução psicológica, você precisa entender o que você está fazendo e a partir daí você consegue, por mérito, sim, operar o mercado. Essa evolução pessoal leva tempo. Nós temos dentro do eixo de evolução e do eixo de tempo, né? Vocês podem estar vendo aí, nós temos quem está na fase 1 do trader.
tá? É fases do trader, não é do trade. O trade é a operação, o trader é o operador, tá bom? Fases do trader é a primeira. Nessa primeira fase, ela é a fase do deslumbre. É aquela fase onde que você está ali apaixonado, você vê tudo que você vê ali parece flores, parece que você vai ganhar dinheiro rápido, você vai ficar rico logo. Você olha para aquele ativo e fala assim: ah, é o trade mental, eu compraria aqui, o mercado sobe. Aí você fala assim: moço, como é que os caras conseguem perder dinheiro com isso? Aí você fala: eu venderia aqui, o mercado cai. Essa é a fase 1, é a fase do trade mental. E aqui entra o principal, o azar de principiante. Porque os principais traders que eu conheço hoje, todos eles, nos seus primeiros momentos, tiveram um azar de principiante. E o azar de principiante levou eles a ganhar no primeiro momento. Não é perder, é ganhar. É se o cara entrou com R$1.000, com uma semana ele estava com 2. Só que ele não tinha consistência psicológica e nem operacional. Então muda o ciclo de mercado, ou vem um belo dia de fúria, e aí ele entrega os 2.000 e ainda fica devendo na corretora. É sempre assim. Então nessa primeira fase, se você ainda está deslumbrado, você está ali encantado com a profissão, com as possibilidades, vendo ali todo mundo com as suas hashtags vidas de trader, pense que essa fase precisa passar rápido. Você não pode ficar muito voltado para isso, porque você vai ter que começar um processo. E nesse processo você vai passar para a etapa 2. Na etapa 2, você vai aqui é a etapa de queda livre. É onde que você perde de forma acelerada. Geralmente na fase 1 você já vai direto para a conta real, sem simulador, sem nada. Bate o primeiro ponto, ganha ali um dinheiro e tal, e depois você entra no dia de fúria e começa a perder. Aí você vai perdendo, perde de 2, 3, 4, 5, 6 contas, você vai quebrando contas uma atrás da outra. Essa aqui é a fase desesperadora. Muitos já desistem aqui. Outros não, outros ainda persistem, mas persistem de forma errada. Então nesse momento agora é o momento em que você vai ter que, já sabendo que você está na fase 1, você vai entrar na fase 2 e na fase 2 você vai se preocupar com o aprendizado. Você vai preocupar com o simulador, em baixar uma boa plataforma, abrir a conta na corretora. Nós teremos um módulo corretora. Nós vamos abrir uma boa conta na corretora, pegar a plataforma, começar a entender a plataforma, começar a usar a plataforma e principalmente o seu principal amigo, o simulador. No simulador, em tempo real e com reprises de mercado. Aí você consegue realmente ter uma evolução consistente nessa segunda fase, para você cair na fase 3. A fase 3 é quando você é um perdedor consistente. Você vai passar por essa fase e é doída, mas você vai ser um perdedor consistente. Você opera segunda, você perde, terça-feira você perde, quarta perde, quinta perde, sexta perde. Volta na outra semana, você começa com a nova conta, você ganha, você perde, você perde, você perde, você perde e vai indo. E é assim mesmo. Na fase 3 é assim mesmo, você vai acontecer isso. Por isso ela precisa estar no simulador. Aqui você vai aprender as bases da disciplina. Em cima da disciplina, você vai começar a trabalhar o gerenciamento de risco. Se você estiver fazendo esse processo da forma certa e dentro do simulador, você vai estar perdendo pouco ou talvez nada de recurso, mas vai estar bem. Nesse momento aqui, na fase 3, você vai passar para a fase 4. Depois que você começou a gerar sua disciplina, seu gerenciamento de risco, você já entendeu isso e começou a montar e conseguiu montar o seu, você entra na fase 4, que é a fase de empatador. No empatador você ganha, mas perde. Você ganha, mas perde. E quando ganha ali vários dias seguidos, você entrega tudo num dia só. Essa é a fase do empatador. E você também vai passar por ela, você não é melhor que ninguém, você vai acabar nessa fase de empatador também. Não tem jeito, a gente passa por ela. É inevitável. Só que a grande questão é quando você chega na fase 5,
O importante é você estar vivendo essas fases todas em simulador. A fase 5 é a fase das migalhas. O que acontece na fase das migalhas? Você começa ali com a sua planilha de trade. Quem for aluno nosso vai ter a sua planilha de trade. Quem for seguindo aí vai receber sua planilha de trade. A planilha de trade vai manter os seus desempenhos, suas operações, e você vai entrar lá com capital virtual no início do mês de R$1.000. E aí você começa a trabalhar, chegar no final do mês, dia 30, abatendo as taxas e os ganhos e as percas do mês, você vai ter mais de que R$1.000. Chegou nessa fase, você está pronto para ir para a conta real. Quando você vai para a conta real, muitas das pessoas elas fazem isso. Elas retornam na fase 3. É normal você entrar na conta real 2 fases antes do que aquilo que você está vivendo no momento. Isso não é anormal, é assim mesmo, acontece, é fato, não tem jeito. Aí lá na fase 3 você vai ter que aprender a estancar as perdas, e agora você vai estar em conta real, você vai começar a perder dinheiro. Aí vai pesar o psicológico, vai pesar a disciplina. Esses fatores que você treinou lá atrás, se foram bem treinados, você vai conseguir fazer essa fase 3 curta de perca e vai se tornar um empatador, que é quando você ganha e perde tudo em um único dia. Tudo é em conta real agora, porque você chegou até a fase 5 no simulador e volta para a fase 3 entrando na conta real. Aí você consegue na fase 5 das migalhas fechar o seu primeiro mês positivo em conta real. Fechando esse mês positivo em conta real, aí você aprende a ganhar. Ou seja, na fase 3 e fase 4 você aprende a perder. E na fase 5 é o momento em que você aprende a ganhar. Quando você aprende a ganhar, se complementa. Aí você começa a ganhar e a ganhar. Vai ter dias de percas, mas são percas controladas. Você começa a poder pensar em viver dessa profissão. Geralmente cai como uma renda extra, tá? Não como uma renda principal ainda nesse momento. Aí você passa para a fase 6, que é a fase da evolução exponencial. Aqui entra consistência, você ganha recorrentemente, você consegue pagar a sua DARF, você começa a viver do mercado. Aí você já tem essa renda secundária da fase 5, virando a renda primária, uma renda maior, você consegue pagar DARFs. Então veja que é um processo de 6 fases. Então você está aqui começando a viver do mercado. Quando os seus ganhos foram recorrentes, você vai voltar para a fase de perdedor. Cuidado com isso. O que acontece? Você está operando com um contrato, aí você passa para 2, passa para 5, passa para 10, 15, 30, 50 contratos, e aí de repente você tem uma semana inteira de percas. Aí nesse momento é quando muitos dos traders que já estão entrando na fase de consistência quebram e saem do mercado. Por quê? Porque eles não entendem que essa fase 6 é característica a você ser tomado pela ganância. E a ganância te dá essa cacetada. E essa cacetada da ganância faz você voltar para a fase de migalhas. E aí você tem que ter humildade para entender que você está voltando para a fase das migalhas. Aí você que operava com 50 contratos vai ter que voltar a operar com um contrato. Vai ter que voltar a operar com 2 contratos. Depois 3 contratos. Reorganizar o emocional, reorganizar o operacional, reorganizar a cabeça, a vida, e aí você fecha um mês positivo em migalhinha, volta para a fase 6, pega consistência, pega a sua vida, melhora seus ganhos, a renda principal, vida primária, secundária, vida primária, e aí você vai para a fase 7. Fase 7 é a fase de ganhos. É a fase onde que realmente você compra carro importado, você compra mansões, você viaja, você não deve nada a ninguém, você trabalha em qualquer lugar, você instala a sua plataforma de operação no seu computador, você consegue operar de hotel com boi, desde que tenha uma boa conexão com a internet, mas é nessa fase aí, é a fase 7. Então assim, que você possa entender que a vida de um trader, as fases de um trader, essas são assim que funcionam. Você tem 7 chaves, 7 caminhos para percorrer.
E é por isso que eu perguntei para você logo no início dessa aula, se você está disposto a ser trader. Aqui nesse momento em que você vai cair nas fases, você vai precisar estar com o seu motivo muito bem afinado para você poder trabalhar. É nesse momento que você vai precisar saber se você realmente quer ser trader, se você realmente quer seguir essa profissão, se você quer isso para a sua vida. Se esse motivo estiver claro, você vai conseguir organizar seus pensamentos, organizar a sua mente e vai conseguir voltar para o seu trabalho e vai encarar isso verdadeiramente como uma profissão. Se você não tiver esse motivo claro, depois que você vai ter passado um ano e meio lutando, estudando, treinando, você chegou na fase 5, paga sua primeira DARFzinha, suas migalhas, começa a entrar na fase 6, ali você cai, regride e aí você perde e se perde aí no mercado, depois de 2 longos anos de trabalho. Então você precisa saber quais são os seus motivos. Os seus motivos te trouxeram até a fase 6 e depois, se você não tiver isso claro na mente, você vai acabar, como 95% das pessoas que tentam nesse mercado, falhando. Então, entenda que você precisa saber qual é o seu motivo, tá bom? O seu motivo é o que vai fazer diferença na sua caminhada. Então, que você possa rever esse vídeo, assistir várias e várias vezes, entender a fase do trader e bater no seu próprio peito e dizer: eu quero ser trader e eu estou na fase 1. Eu quero ser trader e sou um trader fase 2. Eu quero ser trader e você é um trader fase 3. E por aí vai. Você tem que saber que fase você está, para que a sua mente consiga perceber a evolução. Tá? Então que fique aqui o recado da aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido que vocês vão precisar de muita dedicação, vão precisar de muita resiliência, muito trabalho psicológico e vão precisar saber por qual motivo vocês querem viver do day trade. Então, escreva aí no caderno de vocês o motivo que trouxe vocês até aqui e o porquê vocês vão continuar como traders, tá? Então, muito obrigado por terem assistido nosso treinamento até aqui. Espero que tenha ficado claro para vocês que é ser um trader e que você possa assinar no canal, você possa clicar no sininho aí para receber as notificações das próximas aulas. Sempre vamos estar subindo as aulas semanalmente e às vezes em algumas semanas mais aulas do que o normal, mas que vocês possam ficar atentos. Seguir o passo a passo é um processo, segue a aula 1, aula 2, aula 3, vai seguindo o processo até chegar nas aulas operacionais, quando nós vamos operar um pouco ao vivo aqui, nós vamos operar. Tem os vídeos já operacionais de todos os dias das operações que eu faço, já ficam aí registrados no canal. Você pode ir assistindo para já ir percebendo que temos dias de ganho, mas também temos dias de perca, tá? Então que estejamos prontos para isso. Muito obrigado, forte abraço, obrigado por terem ficado aqui comigo até essa hora e para sempre, trader. Até mais. Falou, traders.